Amém. Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz com Cristo, diga aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Que bom estarmos aqui, meus irmãos, para compartilhar a palavra do nosso Deus. Nós estamos na série de mensagens, As Lágrimas de um Rei. Diga assim, as lágrimas de um rei. Abra comigo a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. As lágrimas de um rei que vamos estudar hoje é as lágrimas do rei Davi chorando pela morte do seu filho Absalão. Uma tragédia familiar, um drama familiar, e que tem muitas lições para nós, como pais, como pessoas que somos responsáveis pelas nossas famílias. Essa história de Davi e Absalão, essas lágrimas que Davi derrama pela morte do seu filho Absalão, tem muito a nos ensinar. Então, 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33, diz assim a palavra do Senhor. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. Irmãos, nessa série nós estamos aprendendo que Davi foi um excelente rei, um grande guerreiro. Davi foi um compositor excelente. Ele escreveu grande parte do livro de Salmos, mas em relação à sua casa, à sua família, Davi, ele errou de maneira grosseira. E esse texto que acabamos de ler vai narrar um momento da vida de Davi em que ele chora pela morte de seu filho Absalão, e essa lágrima de Davi, que está derramando, em virtude das guerras familiares, as guerras de dentro de casa, que ele fugiu, que ele decidiu não lutar. Quem era Absalão? Absalão era um filho de Davi, e ele foi responsável por causar uma divisão, uma guerra civil em Israel. Absalão se revoltou contra o pai, se rebelou contra esse pai, querendo tomar o trono. Porém, o fim de Absalão foi trágico. Ele morreu pelas mãos do próprio exército de Israel. E eu gostaria de contextualizar essa tragédia familiar para que a gente possa entender os princípios que o Senhor deseja comunicar ao nosso coração nessa manhã. Como que começou essa tragédia familiar? Davi, ele tinha um filho chamado Aminon, que era o filho mais velho de Davi. E Aminon, ele se apaixonou pela sua meia-irmã, chamada Tamar. Aminon sabia que essa paixão era proibida, essa paixão era errada, e que ele não poderia ter relações com a sua meia-irmã. Tamar não era filho, parte de mãe, né? Não tinha a mesma mãe de Aminon. E Aminon, por saber que aquela relação era proibida, ele começou a emagrecer, a definhar. Ele tinha entendimento de que a lei estabelecia uma proibição para relacionamento entre parentes. E Aminon começa a emagrecer, perder peso, a literalmente definhar. E a primeira coisa que me chama a atenção é que Davi não viu um problema que estava acontecendo dentro de casa. A pergunta que eu fiz ao texto, quando eu estava lendo essa palavra, é: onde é que estava Davi que não viu que o seu filho estava com um problema? Onde é que estava Davi que não viu que o seu filho estava emagrecendo, estava definhando? Onde é que estava Davi
que não viu que dentro de casa estava acontecendo uma crise familiar. Uma crise familiar muito séria. Sabe, irmãos, Davi, ele era um homem que enfrentava gigantes portão para fora de casa, mas dentro de casa ele era um anão. O olhar de Davi estava para o reino. O olhar de Davi estava para as fronteiras, para que Israel avançasse nas fronteiras, aumentasse o seu território. Mas Davi não tinha olhos para a sua própria casa. Ele não tinha olhos para a sua família. Ele não tinha olhos para os seus filhos. E essa é a tragédia familiar de muitas famílias. Porque os pais hoje em dia estão mais voltados para o que acontece do lado de fora do que acontece do lado de dentro, dentro de casa. O olhar dos pais nos dias de hoje estão para os negócios, para auferir e conquistar riqueza, prosperidade, conquistar coisas materiais. E muitas vezes os problemas estão acontecendo dentro de casa e eles não estão vendo. O inimigo está semeando maldição dentro de casa e muitas vezes os pais não estão vendo. Por quê? Não tem olhar para a família. Só tem olhar o que acontece do lado de fora. E esse problema, irmãos, de Aminon era um problema visível, perceptível. Sabe por quê? Porque Jonadab, primo de Aminon, quando olhou para Aminon, viu que ele estava magro. Viu que ele estava definhando. E ele perguntou: o que está acontecendo com você, Aminon? Ou seja, era um problema que se Davi tivesse atenção, ele perceberia que estava acontecendo algo de errado. E Jonadab, primo de Aminon, o que ele faz? Você não precisa passar pelo que você está passando. E ele dá um conselho maligno para Aminon. Qual foi o conselho? Finja que você está doente para Davi. E peça a Davi que autorize que Tamar venha aos seus aposentos para fazer uma comida para você. O que Aminon fez? Ele conseguiu convencer Davi. Tamar então foi até os aposentos dele. E quando Tamar entra nos aposentos de Aminon, Aminon avança contra ela e comete violência sexual. Estupra a sua própria irmã. Sabe, irmãos, observe que a ausência emocional de Davi abriu um espaço para que influências destruidoras alcançassem Aminon. Porque sempre que um pai não é presente emocionalmente na vida dos seus filhos, ele abre espaço, ele permite com que o diabo entre para oferecer uma resposta maligna, uma influência destruidora. E foi isso que aconteceu com Aminon. Pelo fato de Davi não ter olhos para dentro de casa, não ter olhos para problemas familiares, em virtude de Davi ser um derrubador de gigantes do lado de fora, mas um anão dentro de casa, que não resolvia os problemas que aconteciam dentro de casa, ele abriu uma brecha para que influências destruidoras alcançassem seu filho. E é assim que acontece, irmãos. Nós não podemos ter um olhar somente para fora, nós precisamos ter um olhar primeiramente para dentro, aquilo que acontece dentro de casa. Sabe o que eu percebo, irmãos? Que para os nossos filhos, o que nós temos que ser verdadeiramente é pai. Dentro de casa, mais do que ser pastor, mais do que ser um advogado, eu tenho que ser pai. Davi, ele não tinha que ser um rei dentro de casa, ele tinha que ser um pai. Você não tem que ser um engenheiro, um médico, um vendedor, uma nutricionista. Você não tem que ser um empresário dentro de casa. Dentro de casa, o que os seus filhos precisam é que você seja pai. É que você seja mãe. Só que Davi não tinha olhos para dentro de casa. Não tinha olhos para os problemas que estavam acontecendo dentro de casa. E aí Jonadab provê uma solução maligna. E a tragédia acontece na família de Davi. O que Davi faz? Quando Davi ficou sabendo do problema que estava acontecendo, que Aminon havia violentado sexualmente a sua irmã,
Davi ficou furioso, ficou bravo, começou a gritar, mas foi só isso. Porque tem pais que só lidam com seus filhos com gritaria, com fúria, com raiva, com ira. E para nisso. O que Davi tinha que fazer? Davi tinha que chamar Aminon, repreender Aminon, corrigir Aminon. Falar: Aminon, você está errado. Aminon, você fez algo que Deus abomina. E orientar Aminon segundo a palavra de Deus. Punir Aminon, disciplinar Aminon. Mas Davi nada fez. Davi foi omisso. Absalão, que era um dos filhos de Davi, ao ficar sabendo, ele leva Tamar, que havia sido desonrada, para sua casa. E ele cuida de Tamar por 2 anos. E por 2 anos, irmãos, a Bíblia não faz nenhum registro de Davi indo consolar Tamar, expressando amor, expressando ternura, expressando carinho pelo trauma que ela havia sofrido. Tamar havia sido desonrada. Tamar estava se guardando virgem para o casamento. Ela foi violentada, ela foi brutalmente violentada, estuprada. E Davi não expressou nenhum carinho, amor, zelo por Tamar. 2 anos. E Davi nada fez. Davi foi omisso. Absalão, ele começa então a nutrir um ódio pelo seu pai. Raiva, ira. Porque para Absalão, mais do que ser rei, Davi deveria ser um pai. Mais do que ser rei, Davi deveria cuidar da sua casa, cuidar da sua família. E Absalão começa a ficar indignado com aquela situação. Quando Absalão percebe que Davi nada iria fazer, ele então tem uma ideia: eu vou fazer justiça com as próprias mãos. Porque assim, irmãos, sempre que um pai ele é injusto com um filho, esse filho tende a se colocar no lugar de Deus. Sempre que um pai é injusto com um filho, o filho tende a se colocar em um lugar onde ele faz justiça com as próprias mãos. Esse filho se torna um justiceiro, não um agente de justiça. Porque a ira, a raiva, faz com que as pessoas se tornem justiceiras e deixem de confiar na justiça de Deus. O que é uma pessoa justiceira? É aquela pessoa que abre mão da provisão divina, abre mão da resposta divina, abre mão da justiça que vem das mãos de Deus, e ela vai fazer justiça com as próprias mãos. Absalão teve uma ideia: eu vou matar Aminon. E ele celebra uma festa, chama todos os irmãos, e quando os irmãos estão lá, ele pede para que pessoas ligadas a ele matassem Aminon. Absalão mata Aminon. Davi fica furioso mais uma vez com essa situação. Mais uma tragédia familiar que havia adentrado naquela casa. O que Absalão faz? Absalão ele foge e ele vai para a casa do seu avô. Ele fica 3 anos na casa do seu avô. E Davi nunca chamou Absalão para tratar do problema. Ele nunca estabeleceu uma conexão com Absalão para resolver essa crise familiar. Ele simplesmente deixou com que as coisas acontecessem. Foi negligente, foi omisso. Ele não foi pai, ele não se posicionou para resolver um problema. Depois de 3 anos, Absalão consegue voltar a morar em Jerusalém. Ele pede a Joabe que intercedesse junto a Davi, pedindo para que Davi permitisse com que ele voltasse a morar em Jerusalém. Ele volta a morar em Jerusalém. E ele fica 2 anos em Jerusalém. Ele era vizinho do seu pai Davi. Mas Davi nunca chamou Absalão para conversar sobre tudo o que tinha acontecido. Violência sexual, morte, ira, raiva, ódio. E o pai Davi nada fez.
Essas lágrimas que Davi chora quando Absalão morre, são lágrimas em virtude de guerras familiares que ele não lutou. Porque assim, irmãos, muitas vezes nós abrimos mão de enfrentar problemas familiares, de confrontar coisas que estão acontecendo na nossa casa e que não estão alinhadas com o propósito de Deus. Nós evitamos resolver essas questões e lá na frente isso se torna um grande problema. Foi o que aconteceu com Davi. Ele foi tolerando um problema familiar, tolerou outro problema familiar, outras questões foram acontecendo. Se passaram até então 7 anos. E Davi não se posicionou como pai. Ele não se posicionou como um sacerdote daquela casa. Porque mais do que rei, ele foi chamado para ser um sacerdote daquela casa. Irmãos, o que a gente pode aprender com essa história? O que a gente pode aprender com essa história? A primeira coisa que a gente pode aprender é algo que está ligado ao nome Absalão. Quando Davi ele foi escolher o nome do seu filho, ele escolheu um nome que tinha um significado profundo, um significado profético. Absalão significa Deus é paz. Abshalom. O nome Absalão fala de paz, fala de uma pessoa pacífica. O que Davi projetava para Absalão é que ele fosse alguém que estabelecesse paz em Israel, que semeasse paz em Israel. Esse era o intuito de Davi em relação ao seu filho Absalão. Agora ouça, irmãos, não basta boa intenção para com os nossos filhos. Entre uma boa intenção e o destino que os nossos filhos irão chegar, tem que ter uma paternidade que cumpre o propósito de Deus. Não basta a gente dar um nome profético para os nossos filhos e essa boa intenção não se transformar em quebrantamento para que a gente possa ser um pai que cumpra o propósito de Deus na vida dos filhos. Eu fico pensando, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso fala que Davi ele era quebrantado para se arrepender quando Deus falava com ele. Só que Davi não tinha quebrantamento para reconhecer as suas dificuldades e resolver os problemas no seio familiar. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que vêm para a igreja e chora e canta e se quebranta na presença do Senhor, mas esse quebrantamento nunca se transforma em atitude para cuidar dos seus filhos. Nunca se transforma em atitude para olhar para a sua casa. Nunca se transforma em atitude para resolver problemas familiares que muitas vezes o inimigo está tirando proveito e você nada faz. Davi ele era quebrantado na presença de Deus, mas esse quebrantamento nunca se transformou em ação prática para cuidar dos seus. E tem pessoas que é assim. Choram na presença de Deus, quebrantados na presença de Deus, mas esse quebrantamento nunca se transforma em uma conversão do coração do pai ao filho. Não basta boa intenção. Pai da paz. Pai da paz, esse era o nome de Absalão, pai da paz. Davi desejava que Absalão fosse um homem de paz, que semeasse paz. Só que boa intenção, irmãos, não é suficiente para que os nossos filhos cumpram o destino profético que sonhamos para eles. Nós precisamos verdadeiramente ser pai, inclinar nosso coração para os nossos filhos, nos converter aos nossos filhos. Entre uma boa intenção e o destino que Deus tem para os nossos filhos, existe uma paternidade que cumpre o propósito de Deus. Como estão entendendo? Diga amém. O sucesso de um pai não começa com prosperidade financeira. O sucesso de um pai não começa com sucesso profissional. O sucesso de um pai não começa pregando, no caso de um pastor, dando presentes, dando coisas materiais para os filhos. O sucesso de um pai começa na mesa junto com a família. O sucesso de um pai começa estando à mesa com seus filhos,
e nutrindo espiritualmente e emocionalmente os seus filhos. É aí que começa o sucesso de um pai. É aí que começa o sucesso de uma casa, de uma família. Então Davi não foi capaz de transformar boas intenções em investimento na vida dos filhos. Nós, pais, temos que transformar nossa boa intenção em investimento na vida dos nossos filhos. Não basta boa intenção, igreja. Porque todo pai tem boa intenção para com seu filho. Quer que seu filho cresça, avance, seja feliz, cumpra o propósito de Deus, tenha uma família abençoada. Todo pai tem boa intenção. Mas não é somente de boa intenção que se faz um filho abençoado. Como estão entendendo? Diga amém. Segundo ponto. Davi era um exímio guerreiro para guerras externas, mas ele era omisso quanto às guerras que deveria guerrear dentro de casa. Quando eu olho para a vida de Davi, irmãos, eu consigo fazer uma análise emocional da história dele. Davi, é bem provável que ele teve pouco relacionamento com a sua mãe, porque a palavra de Deus não fala nem mesmo o nome da mãe de Davi. Alguns estudiosos da palavra do Senhor vão dizer que Davi, ele foi fruto de adultério, tendo em vista aquela declaração que ele mesmo disse em Salmos: em pecado fui concebido pela minha mãe. Muitos estudiosos da palavra vão dizer que em virtude disso, é bem provável que Davi era fruto de um adultério. Davi foi rejeitado pelo seu pai, violentamente. Você se lembra quando Samuel foi à casa de Jessé, ungiu o futuro rei de Israel? Jessé chamou todos os irmãos, mas esqueceu de Davi. Davi, ele era rejeitado pelo seu pai. Davi, ele era humilhado pelos seus irmãos, julgado pelos seus irmãos. Quando ele chega no fronte de batalha e foi levar marmita para os seus irmãos que estavam na guerra, o irmão mais velho de Davi falou: eu sei, Davi, que você veio aqui só para espiar a guerra. Você não veio aqui porque você está interessado em nos ajudar, nos abençoar. Você veio aqui só porque você quer ter notícias da guerra, espiar a guerra. Ele era humilhado pelos seus irmãos. O histórico familiar, emocional de Davi não corroborava para que ele fosse um bom pai. Mas isso, irmãos, não pode ser justificativa para que a gente não cumpra o propósito de Deus na vida dos nossos filhos. Como você consegue entender isso? Nós não podemos viver de justificativa. Ah, mas eu não recebi isso do meu pai, eu não recebi amor da minha mãe, mas eu fui abandonado, mas eu fui rejeitado. Irmãos, nós podemos receber da parte do Senhor cura, milagre, libertação. Se você buscar o Senhor, Deus vai te sarar, vai tocar nas suas emoções, para que você seja um pai segundo o coração de Deus. Uma paternidade que cumpre o propósito do Senhor dá mais do que recebeu. Eu recebi muito pouco do meu pai, e todos os dias eu me esforço para dar além daquilo que eu recebi. Agora, eu não posso ficar me justificando. Quem é bom de justificativa não é bom de atitude. Quem é bom de justificativa não é bom para fazer aquilo que tem que ser feito. E Davi, irmãos, ele tem esse histórico familiar. Mas uma coisa também pesa na vida de Davi. Por que Davi não corrigia seus filhos? Por que Davi era omisso em relação à educação de seus filhos? Por que Davi viu essa tragédia acontecendo dentro da sua casa e ele nada fez? Porque Davi, irmãos, carregava uma culpa. Qual era a culpa? A culpa de ter pecado com Batseba. Porque quando Davi ele peca com Batseba, Deus ele estabelece uma sentença sobre a vida dele. Deus fala o seguinte: a espada jamais se apartará da sua casa. Davi, ele se sentiu culpado em virtude dos erros dele, das falhas que ele havia cometido no pecado. Era como se Davi estivesse dizendo assim: como que eu vou corrigir o meu filho se eu cometi pecado maior? Como que eu vou instruir os meus filhos nos caminhos do Senhor, sendo que eu pequei no passado? A culpa que Davi carregava em seu coração roubou a autoridade dele como pai.
E muitas vezes isso acontece conosco, irmãos. A culpa pelos nossos pecados, nossos erros, nossas falhas, roubam a nossa autoridade como pais. Mas antes que eu vou te falar, a palavra de Deus declara que pecado confessado é pecado perdoado. Se você confessa os seus pecados, suas dificuldades, suas transgressões diante do Senhor, a sua autoridade é restaurada. A sua autoridade como pai, ela é restaurada. Nós não podemos abrir mão da nossa autoridade sacerdotal dentro de casa em virtude das nossas falhas. Porque não se trata de perfeição, se trata de arrependimento. Não se trata de ser um pai perfeito, se trata de ser um pai quebrantado, que reconhece as suas falhas diante do Senhor. Sabe o que eu tenho aprendido, igreja? Nós precisamos ser exemplo para os nossos filhos, até mesmo quando erramos. Você quer ser um exemplo para o seu filho quando você erra? Vou te ensinar. Quando você errar, peça perdão a Deus. E peça perdão a eles também. Vira e mexe. Eu estou pedindo perdão aos meus filhos. Sabe por quê? Porque mesmo errando, eu aprendi a ser exemplo. Mesmo errando, eu aprendi a ser exemplo para os meus filhos. Corrigir o erro, corrigir a rota. O seu filho não precisa de um super-herói, ele precisa de um pai. Ele precisa de se relacionar com gente, com humano, não de um super-herói, que nunca reconhece as suas falhas, nunca reconhece os seus erros. Porque todas as vezes que você reconhece seus deslizes, você dá uma oportunidade para Deus tratar suas dificuldades, te fazer crescer. E isso abre um espaço no coração dos seus filhos, para que ele seja assim também. A conexão não é quebrada, a conexão não é rompida com os filhos. Nós precisamos aprender esse exemplo, até mesmo quando erramos com os nossos filhos. Agora ouça, igreja, não permita com que os seus deslizes roubem a sua autoridade dentro de casa. Mantenha um coração quebrantado diante do Senhor. Se arrependa diante dos seus erros, mas não deixe de corrigir os seus filhos em virtude de culpa. Davi não corrigia Aminon, não corrigiu Absalão. Por quê? Ele carregava a culpa em seu coração. Como que eu vou corrigir esses meninos? Eu vou chegar lá para corrigir eles, eles vão falar, mas você que deu causa a tudo isso, você que pecou com Batseba. A sentença de Deus veio sobre a nossa família, porque você pecou, pai. Tudo isso está acontecendo porque foi falha sua. E aí também entra a questão do filho. Porque os filhos, irmãos, nunca podem olhar para o pai com esse olhar que os filhos de Davi olhavam para ele. Como alguém que não tinha autoridade. Por mais que os nossos pais errem, a palavra do Senhor diz, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. A honra, irmão, não é condicional, a honra é incondicional. Independente dos erros, das falhas dos seus pais, nós temos que sempre honrá-los. Isso não significa obedecer quando tem uma instrução que viola a palavra de Deus, que te leva para fora da vontade de Deus. Mas a honra é o respeito, a honra é a reverência, a honra é dar ouvido, a honra é você não agir de maneira leviana com o seu pai, não amaldiçoar o seu pai. Porque em que pese muitas vezes nossos pais errarem, o nosso coração de filho tem que se manter na honra. Quantos podem dizer amém? Então observe, irmãos, a culpa de Davi impedia ele de exercer autoridade sobre a vida dos filhos. Deus fala muito forte no meu coração nessa manhã, irmãos. Porque muitas vezes a gente sofre isso. E eu creio que o Senhor está restaurando a nossa autoridade como pais dentro de casa. Porque por mais que você tenha errado, você ainda tem autoridade de pai. Você pode chamar para conversar, ter um diálogo, instruir de acordo com a palavra de Deus, exortar, disciplinar. Por mais que a gente tenha falhado lá atrás, nós não podemos permitir que o diabo roube a nossa autoridade
dentro de casa. Outra coisa que a gente pode aprender: Davi era justo como rei, mas omisso como pai. Irmãos, a autoridade pública não compensa a ausência doméstica. A autoridade que Davi tinha no reino não compensava a ausência doméstica. A autoridade que eu tenho como pastor não compensa a ausência doméstica, a ausência emocional. Eu preciso ser presente na vida dos meus filhos. Você precisa ser presente na vida dos seus filhos. Agora olha que interessante. Quando Absalão ele se rebela contra o pai em virtude dessa omissão dele de corrigir, de exercer autoridade. Quando Absalão ele se rebela contra o pai, ele toma o trono do pai temporariamente. E um dos homens que se juntou à rebelião de Absalão foi um conselheiro chamado Aitofel. Eu fui estudar sobre Aitofel e eu aprendi algo interessante. Quem era Aitofel? Aitofel era avô de Batseba. Ele era um dos principais conselheiros de Davi. Davi confiava muito nele. E quando Absalão pediu um conselho para Aitofel, qual foi o conselho que Aitofel deu? Absalão, pegue as concubinas do seu pai e tenha relação sexual com elas do terraço para que todo Israel veja. Olha o conselho que Aitofel deu para Absalão. Aitofel era um conselheiro de Davi, fiel conselheiro de Davi, mas ele carregava uma mágoa de Davi. Qual era a mágoa? A mágoa de Davi ter tocado na sua neta Batseba. Porque Davi foi responsável por introduzir desonra na família de Aitofel. E Aitofel carregava isso no seu coração. E quando ele teve a oportunidade, ele se vinga de Davi. Aquilo que Davi fez escondido a Absalão, faça para todo Israel ver. E foi isso que Absalão fez. Pegou as concubinas de Davi e teve relação sexual com elas, do terraço do palácio. Todo Israel viu. Aquilo foi um grande escândalo. Irmãos, sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que feridas não curadas se transformam em conselhos fora do propósito de Deus. Aitofel não curou as suas feridas, não perdoou Davi pela dor que ele causou à sua família, pela desonra que ele causou a Batseba. E essa ferida não tratada, essa ferida não curada, se transformou em um conselho fora do propósito de Deus. Todas as vezes que nós somos feridos, nós perdemos a autoridade para ser conselheiros segundo a vontade de Deus. Nós precisamos ser curados, restaurados, irmãos. Porque quando você está ferido e você não é curado, você vai aconselhar pela mágoa, pela dor e não pela palavra de Deus. Tudo fica amargo, tudo fica ruim, tudo fica cinza. E esse foi o conselho que Aitofel deu para Davi. Davi, desonre. Deu para Absalão. Absalão, desonre seu pai Davi em público. Desonre seu pai Davi, para que todo Israel saiba. Quem não trata suas feridas vai aconselhar a partir da dor. Irmãos, qual que é a única salvação para a nossa família? Para que a nossa família seja uma família abençoada, nossos filhos cumpram o propósito de Deus. Porque nos dias de hoje, muito se fala sobre maldição hereditária, né? O que é maldição hereditária? Coisas que seu pai, seu avô, seu bisavô fez lá atrás, pecados que eles cometeram, deslizes que eles tiveram, isso pode chegar até a sua vida através de maldição. Ou seja, você não fez nada para receber aquela maldição. A maldição chegou até você por causa de erros dos seus antepassados.
Muito se fala sobre maldição hereditária nos dias de hoje. Só que ouça o que eu vou te dizer. A palavra do Senhor está nos dizendo, em Malaquias capítulo 4, versículo 6, que há uma receita para que a maldição não toque na nossa casa, nossos filhos. A palavra do Senhor vai dizer que os pais devem converter os seus corações aos filhos e os filhos converter seus corações aos pais para que a maldição não toque a terra. Só tem uma forma de a gente ter um lar abençoado. Os pais precisam converter o coração aos seus filhos. Mais do que converter o seu coração a coisas materiais, aos seus sonhos pessoais, aos seus sonhos profissionais, você que é pai, precisa converter o seu coração ao seu filho. Eu atuo na área de família enquanto advogado. Uma das coisas que eu percebo é que, verdadeiramente, se o pai não adotar o seu filho, por mais que o seu filho seja um filho biológico, se ele não adotar o seu filho em seu coração, emocionalmente, aquele filho vai crescer órfão. Porque não basta ser um pai biológico, você tem que abraçar emocionalmente seu filho. Tem muitos pais adotivos que são mais pais do que pais biológicos, porque em seu coração abraçaram os filhos, emocionalmente receberam os filhos. Tem muitos pais biológicos que nunca adotaram os seus filhos, nunca receberam os seus filhos verdadeiramente como filhos, nunca converteram o seu coração para os seus filhos. É tempo de converter o coração dos pais aos filhos. Olhar para a nossa casa, para os problemas que estão acontecendo no seio familiar e que muitas vezes não estamos vendo. Muitas vezes estamos vivenciando crises familiares que estão tocando os nossos filhos, até mesmo o nosso casamento, que está enfrentando problemas, desafios, dificuldades, e que isso está tocando negativamente os filhos. Nós precisamos olhar para dentro de casa nesses dias, igreja. Como eu sempre digo, os de casa você abençoa com os seus frutos, os de longe com os seus dons, mas os de casa você só abençoa com os seus frutos. Uma das coisas que mais traz segurança emocional para os filhos é quando o pai e a mãe têm um casamento abençoado. É quando o pai e a mãe têm um casamento que cumpre o propósito de Deus. Quando tem amor, quando tem respeito, quando tem carinho, quando tem zelo entre os pais. Quando a prioridade do pai é a mãe e a prioridade da mãe é o pai. Porque tem muitos pais que erram porque colocam os filhos como prioridade. O filho não é a prioridade, a prioridade é o casal. Porque se o casal está bem, os filhos estão bem. Quantos podem dizer amém? Se o casal está bem, os filhos estão bem. Se o casal está bem, os filhos serão abençoados. É tempo de olhar para dentro de casa, igreja. Olhar para a nossa família. Nós não podemos ser como Davi, que vencia gigantes do lado de fora, mas dentro de casa era um anão, omisso, não resolvia os problemas, fingia que nada estava acontecendo. 7 anos, uma crise familiar dentro de casa, e Davi nada fez. Quem sabe você está aqui hoje precisando resolver alguma crise familiar e você está se omitindo. Deus está falando com você. Deus está te dando força para você agir com fé, com coragem, com autoridade, tomar as decisões que têm que ser tomadas. Amém? Glória a Deus. Precisamos olhar para a nossa casa, para os nossos filhos. Convertam o coração dos pais aos filhos, para que a maldição não toque a terra.